Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo. Tá assistindo essa introdução? Você tá vendo aí a minha live gravada. Então, ou no YouTube, no meu canal do YouTube, que é Adriana Vico, ou no meu Facebook, ou aqui no Instagram. Então, seja muito bem-vindo. O tema de hoje é liberando-me para amar. O que eu quero dizer com isso? Onde é que eu quero chegar hoje? Para onde eu quero caminhar com esse tema? Quando a gente fala de relacionamentos afetivos, eu preciso entender que esse pode ser um calcanhar de Aquiles para algumas pessoas que vão assistir esse vídeo. E o que eu quero dizer sobre ser um calcanhar de Aquiles, né? É a lição. Existe uma lição na vida que envolve os relacionamentos afetivos. Muito bem. E por que eu considero isso uma lição? Por que eu considero um desafio para algumas pessoas que vão estar assistindo? Porque existem aí, podem vir numa primeira camada, crenças, traumas que não me deixam viver um relacionamento, né? Como numa segunda camada e algo mais profundo, quando a gente fala da fidelidade sistêmica, dos emaranhamentos sistêmicos. Então eu quero trazer isso para vocês e eu quero fazer um exercício com vocês prático, tá? Daqui a pouquinho vai começar a entrar mais pessoas e eu vou perguntar, inclusive, se tem alguém que quer entrar e vivenciar um processo aí que a gente chama de EFT, que é uma técnica chamada Emotional Freedom Technique, ou técnica de liberação emocional, ou Matrix Reimprinting, que também é uma técnica, é como se fosse um EFT avançado, né? Para ressignificar algumas questões que estão incomodando aí. Por que eu não consigo me relacionar? Então, quais são as queixas que chegam para mim? Hoje mesmo me veio uma pessoa e falou assim: por que eu não consigo ter relacionamentos duradouros, né? E eu acabei respondendo dentro do Stories, porque não tenho, dentro do tempo que eu tenho para responder, eu não tenho como explanar isso. Eu até falei para ela, para que viesse para essa live, ou que assistisse depois, se não pudesse, para que entendesse essas camadas que eu tô dizendo, de crenças, de traumas e de emaranhamentos sistêmicos, tá? Olá, Suelen, seja muito bem-vinda. E essa live eu quero fazer com vocês de uma forma muito participativa. Quanto mais eu conseguir que vocês participem e tragam suas questões sobre relacionamentos, suas dores de relacionamentos, melhor essa live vai ficar para que a gente possa trabalhar. Mas de qualquer forma, eu vou estar passando essa técnica de liberação emocional para que você possa posteriormente fazer aí na sua casa, né? Eu vou passar um protocolo bem básico e que você possa fazer e se auto-aplicar para trabalhar essa questão com você mesmo. Seja muito bem-vinda, Lila. Então vamos lá. Eu vou começar pela primeira camada, né? Existe uma primeira camada que por que as pessoas não têm relacionamentos afetivos satisfatórios, né? Essa primeira camada diz respeito ao momento que ela nasce até o momento de hoje. E que neste processo ela vivencia experiências que podem ser transformados dentro do entendimento que isso se torna um trauma. Então, por exemplo, digamos que uma criança ela assista o pai batendo na mãe, tá? O pai gritando com a mãe, os pais gritando um com os outros, os pais desrespeitando um ao outro, né? Ela viu a mãe dela ser abandonada, viu o pai dela ser abandonado, ser criado só pelo pai. Então, todas essas histórias que acontecem com essas pessoas
em relação à figura materna e paterna vão fazer com que essa criança que não está com a mente, com o cérebro ainda formado, ela tenha entendimentos às vezes não corretos. Inclusive, muitas crianças se sentem culpados pela separação dos pais. Isso é incrível, é muito comum, né? Porque ela acha que ela fez alguma coisa que afastou o pai da família, né? E isso, por que eu tô dizendo isso? Porque isso fica incutido na mente dessa criança e vai fazer com que ela tenha uma ideia, por exemplo, de que os homens não prestam, de que relacionamentos que o relacionamento afetivo é perigoso, que se eu me relacionar eu vou ser traído, porque ela acompanhou toda a história, por exemplo, da mãe dela, né? Se eu me entregar completamente eu vou ser abandonada. Então as pessoas têm dentro delas essas crenças que foram criadas quando ela era uma criança e a mente, o cérebro não estava formado para ter esse tipo de entendimento, né? E aí, conforme ela vai crescendo, é gozado, né? Porque ela vai vivenciando experiências que vão corroborando com esta visão dela. Então, se ela tem uma visão de que os homens traem, ela vai entrar em relacionamentos que vão fazê-la vivenciar isso de alguma forma, né? Se ela julgou, e aí eu já tô falando um pouquinho de constelação sistêmica, se ela julgou os relacionamentos dos pais, ela vai provavelmente vivenciar histórias similares. Então, é como se aquela crença criada quando ela era lá muito jovem fosse corroborando para que aquilo ficasse cada vez mais forte. Quando eu falo de crenças, quando eu falo de traumas... Olá, Solange! Seja bem-vinda! Quando eu falo de crenças e quando eu falo de traumas, vocês precisam imaginar o seguinte: é como se a gente começasse a plantar uma grande floresta, que tudo começa com aquela árvore mãe, tá? Existe uma árvore central nessa floresta, que foi aonde essa crença nasceu, que foi lá atrás onde ela percebeu que os homens são fracos, que os homens traem, que os homens, né? O homem também cria suas crenças, né? Que a mulher não presta, né? Tudo depende de como ele recebeu essas informações no núcleo de quando ele era criança. Então isso é um aspecto muito forte e que eu preciso começar a entender quando eu falo da possibilidade de me liberar disso. Até aqui tá tudo bem, gente? Estão acompanhando? Alguma pergunta? Vão fazendo, tá bom? Então, se tiver dúvida ou pergunta, vão fazendo. Eu vou continuar explicando, vou continuar a minha linha de raciocínio, tá? Lembra que eu falei da floresta que tem uma árvore central, que é essa vivência que ela teve lá atrás, quando era criança? Muito bem. Conforme ela vai vivendo outras experiências, outras árvores vão sendo plantadas nessa floresta, que vão corroborando essa visão de mundo dela. Quando a gente faz um trabalho, e aqui hoje eu vou falar de duas técnicas específicas mais profundamente, que é o EFT e o Matrix Reimprint. Quando a gente faz o trabalho com essas duas técnicas, a gente acessa essa criança ferida, digamos assim. A gente acessa essa crença que foi estabelecida lá atrás. E aí, com a técnica, a gente faz a liberação desse trauma energeticamente. Então, é como se eu voltasse, por exemplo, se a pessoa chega para mim e fala assim, eu só tenho relacionamentos superficiais. E o que faz você se sentir assim? O que você sente no seu corpo? Determinada sensação. Em que outros momentos você se sentiu dessa forma, né? Ou se sentiu traído, ou se sentiu abandonado. Eu não sei exatamente o que tem de pano de fundo
aí dessa questão que a pessoa trouxe. E aí a gente vai identificando através da técnica essas outras árvores que foram corroborando com essa árvore matriz, tá? Então, quando a gente faz o trabalho de liberação emocional através de tapping, que são tapinhas nos pontos de acupuntura, né? Nos meridianos, a gente libera uma energia que está represada. Então, é como se a gente, quando olhasse para determinada experiência, eu vou e derrubo uma das árvores de crença, sabe? Eu derrubo um pedacinho daquela floresta. E aí eu vou limpando todas as outras vezes que eu vivenciei, por exemplo, a situação de ser abandonada. Tem muitas... Uma vez eu cuidei de uma pessoa com constelação e era muito interessante. Ela falava assim, nenhum namoro meu passa de 3 anos, né? Todos os meus relacionamentos, quando chega perto de 3 anos, eu termino, eu dou um jeito, eu piso na bola, eu acabo me afastando. E aí eu perguntei, comecei a questionar dos relacionamentos anteriores. Eu falei, então me conta um pouquinho desses outros relacionamentos que você está mencionando, que não passavam de 3 anos. E aí ela chegou num relacionamento que ela tinha perdido um noivo. Então ela tinha um noivo, ela era muito apaixonada por esse noivo, e esse noivo sofreu um acidente, ele morreu, e eles tinham mais ou menos 3 anos de namoro. Então o que o cérebro dela criou naquela floresta, né? Eu não suportaria viver essa dor de novo. Então quando tá chegando perto é mecanismo inconsciente. Quando tá chegando perto desse tempo que eu estou com a pessoa, eu dou um jeito de fugir do relacionamento, né? Olha que processo doido isso, né? É completamente inconsciente. E aí a gente consegue, através de algumas técnicas, dela especificamente eu trabalhei com constelação sistêmica. A gente consegue, através de algumas técnicas, revisitar isso e transformar essa crença, transformar essa emoção, transformar esse sentimento que está congelado dela, de medo de sofrer de novo uma perda daquele porte, né? Nossa, eu tenho tantas histórias para contar sobre pessoas que me procuram. Teve uma pessoa também que me chamou e falou assim, Adriana, acabei de romper um relacionamento e eu tive uma overreaction, né? Eu tive uma reação exacerbada nesse término. Não era um término que significasse assim tanto, só que eu fiquei muito mal. E aí eu passei para ela o exercício de EFT, etc. E quando a gente montou a constelação, então você vê aí que eu usei o EFT para liberar a emoção, para que ela conseguisse se tranquilizar, e depois ela foi fazer uma constelação. Então toda vez que ela se envolvia com alguém e que esse alguém a abandonava, ela revivia a história que ela tinha perdido a mãe aos 12 anos de idade. Então quando eu amo muito alguém, essa pessoa vai me deixar de alguma forma, né? Então o que acontece? Ela tinha isso cristalizado nela como uma crença inconsciente, isso estava cristalizado dentro do sistema energético dela, e ela ela revivia a sensação de estar perdendo a mãe quando um relacionamento terminava. E abuso na infância, dá para transformar essa violência? Dá, Cássia, dá para transformar. Você sabe que hoje, Cássia, eu fui tomar café da manhã na padaria, né? Menina, eu comecei a chorar, eu não consegui nem assistir a reportagem. Acho que tá tendo um caso de abuso tá sendo contada nos telejornais, acho que de um vereador, alguma coisa, com crianças muito pequenas. A hora que eu olhei a reportagem, mas me veio assim, nossa, uma vontade de chorar. Eu falei assim, como é que consegue fazer isso com uma criança? E eu fiquei assim, nossa, muito impactada, porque é algo muito forte, né? Um abuso sofrido na infância, um abuso sofrido em qualquer idade, né? É algo que realmente é muito complicado. Olá, olha só, tenho gente de Portugal agora à noite lá. É bem à noite, quase meia-noite.
Boa noite, bem-vindo, Gustavo. Faça suas perguntas sobre relacionamento. Eu sei que você é muito bem casado, tem uma família linda, mas faça suas perguntas aqui para colaborar com a gente. Então, sim, como é que eu costumo trabalhar, Cássia, com abuso? Quando muitas vezes as pessoas vêm para o meu workshop de constelação para trabalhar alguma questão e aparece o abuso. Outro dia mesmo, eu fui trabalhar uma questão de relacionamento afetivo e apareceu a história de um abuso, né? E no meio desse abuso, era uma história de uma menina que foi abusada aos 12 anos de idade, e no meio desse abuso ela engravidou, né? E ela simplesmente apagou da memória essa experiência. Então, quando você me traz essa questão do abuso, a gente tem que lidar com muito cuidado com as pessoas. Mas é possível? É. Então, como é que eu costumo trabalhar? Quando a pessoa me procura dentro dos workshops e aparece essa questão, a gente vai dando um passo por vez e às vezes, eu já usei isso algumas vezes e funciona muito bem, eu faço a sequência de tapping durante a constelação para quem está representando e para quem está sentado aqui do meu lado. E isso faz uma liberação do campo e um processo de cura. Assim, é realmente muito transformador. Dá para curar? Dá. Dá para ressignificar? Dá. Então, essas técnicas que eu uso, elas não apagam, né? O ocorrido aconteceu. Mas existem formas da gente acessar sem retraumatizar. Então, uma coisa que eu questionava muito dentro das constelações, porque eu amo constelação, acho uma ferramenta maravilhosa, mas quando caíam casos de abuso comigo, casos de luto, às vezes muito forte, eu percebia que a pessoa entrava no mesmo processo de muito desgaste emocional quando revivia. Então, como é que eu faço hoje? Eu amenizo isso com essas técnicas complementares de EFT e Matrix. Eu vou explicar essas técnicas para vocês hoje, tá? Mas sim, tem formas da gente ressignificar isso no sentido de olhar hoje como adulto e não deixar mais que isso seja um fator decisivo nas minhas escolhas, né? Dá para voltar revivendo sem sofrer? Dá. Existe uma das técnicas do EFT que a gente vai comendo pelas beiradas, né? Então, por exemplo, eu vou explicar a técnica aqui, tá? Eu vou explicar. Então, assim, por exemplo, digamos que uma pessoa chega e fala assim pra mim, eu ainda fico paralisada, aquela situação que aconteceu uma situação de abuso comigo quando eu era muito criança. Ok, então como é que eu faço, né? A gente vai, imaginem uma espiral. Deixa eu tentar desenhar aqui para ver se vai dar certo para vocês verem daí. Imaginem uma espiral. Achei uma caneta boa. Tá vendo? Dá pra ver? É uma espiral, certo? Eu vou tampar um pouquinho minha cara, porque senão vocês não enxergam. Aqui tá o trauma sofrido, tá? Então, o trauma tá no centro dessa espiral. A técnica, existe uma técnica dentro das subtécnicas de EFT que eu vou trabalhando pela beirada. Eu não vou entrar no trauma aqui, tá? Então, como é que a gente consegue fazer isso? Fiz um xizinho aqui. Me fala, sem entrar, o meu comando sem entrar na situação do dia, me fala algo, era dia ou era noite, tá? Aí eu peguei aqui, ela não entrou na situação, eu não fiz ela recordar, era dia, então tá. Então, como é que a gente faz? A gente faz a sequência de tapping, né? Aquele dia. E eu faço toda a sequência de tapping que daqui a pouco eu vou explicar pra vocês, tá? Aí eu faço, sem entrar no problema ainda, me fala mais alguma coisa daquele dia. O que você lembra? Lembra a roupa que você estava usando? Alguma coisa assim? Tá.
Então aí você vai falar, estava com amigos, por exemplo, tá? Então, olha só, aí eu faço toda a liberação emocional, né? Com os tappings, que eu vou explicar daqui a pouquinho a técnica. Eu faço toda a liberação emocional, mas a pessoa não tá entrando no trauma, tá? Ela não tá entrando, eu não vou colocar. Isso é uma das técnicas para trabalhar, tá? Tem outras formas de trabalhar, mas para que você entenda que existam coisas. Tá, aí eu peço, me dá mais uma informação. Tava calor ou quente esse dia, né? Então aí me dá, então eu vou, o que eu vou fazendo? Eu vou fazendo toda a liberação emocional do campo energético dela, sem ela entrar no trauma. E aí, tem uma continuação, essa técnica. Aí, quando ela tá num nível muito bem estabilizada, muito tranquila, a gente vai dando passo a passo. Então, não dá para saber quantas rodadas eu vou... cada caso é um caso. Mas a gente vai comendo pelas beiradas, tá? A técnica em inglês... Sneaking on trouble é como se fosse assim, rastejando pelo problema. Então a gente vai, que a gente chama de técnica sem lágrimas, né? Porque a gente não entra efetivamente justamente para não retraumatizar, tá? Por quê? Porque o cérebro da gente, isso é uma das formas, tá? E isso dá para fazer online? Dá para fazer online, dá para fazer online sim. E tudo isso, então essa é uma das formas. O que eu ia falar? Eu li aqui, eu passei. E tudo isso é para evitar que essa pessoa retraumatize. Porque quando o cérebro, ele não diferencia. O cérebro, ele não diferencia o que ele viveu lá no passado com o que ele está vivendo e experimentando hoje, tá? E essas situações que o cérebro não diferencia, ele traz o mesmo tipo de resposta. Porque como é que acontece com o cérebro? O cérebro vai buscar, o cérebro é um mecanismo eficiente que vai buscar qual é a resposta que você tem para aquilo, né? Acho que eu respondi a sua pergunta, Cássia. Respondi. Michele, seja bem-vinda. Eu não tô conseguindo acenar para Michele. Não sei porquê, Mi, seja bem-vinda. Bom, então já tratei, falei do abuso. E os abusos que você perguntou, Cássia, eles determinam a forma como eu me... Aí, respondi, ótimo. Eles determinam a forma como, inclusive, eu tenho a capacidade ou não de me entregar, né? Quando eu ouvi a reportagem hoje, eu juro, eu chorei no caixa. Eu comecei a passar mal no caixa. Porque pensando, era uma menina de 8 anos, acho, pensando em como a vida dessa menina fica marcada por décadas. E se é uma criança que está ali e que não tem condições, ela não tem nem condições de trabalhar isso psicologicamente. E isso vai afetar a forma como ela se relaciona. Isso vai afetar a forma como ela vê o masculino, né? Mais uma vez, voltando, como é que eu cresci, que tipo de ambiente que eu cresci vai determinar como é que eu vejo o masculino, né? A forma com que a pessoa se relaciona tá ligado a isso, tá ligado a uma série de fatores, isso é o objetivo da live. Este é um dos fatores e se a questão do abuso é algo que aconteceu, é um forte fator que determina as minhas relações afetivas. O outro forte fator é como é que a minha mãe e o meu pai se relacionavam. A forma como minha mãe e meu pai se relacionavam vai determinar como eu vejo, inclusive, o masculino. E aí, a partir de como eu vejo o masculino, isso afeta nas minhas escolhas, tá? E quando eu não estou preparada para me entregar, que foi uma das perguntas que teve hoje nas caixinhas, né? O que acontece? Eu acabo escolhendo e atraindo relacionamentos que não vão vingar, relacionamentos que não vai aprofundar, relacionamentos superficiais. Por quê? Porque aprofundar no amor me deixa vulnerável. Como é que eu posso me tornar vulnerável, já que, por exemplo, os homens são perigosos, os homens agridem, os homens não prestam? Como é que eu vou entregar o meu corpo, minha alma, se eu tenho esse tipo de visão?
Não dá, não bate com o que ela tem de algoritmo trabalhando no cérebro dela inconsciente, tá? Bom, esses são os fatores. Até aqui tudo bem? As histórias que a gente vivenciou, isso é uma das coisas, né? Aí eu queria falar um pouquinho dos emaranhamentos sistêmicos. O que eu quero dizer com isso? Os emaranhamentos sistêmicos diz respeito ao que a gente traz hoje para a nossa vida, mas que não é meramente nosso. A gente carrega no nosso DNA, mas isso está vindo através de gerações. Então, por exemplo, hoje a gente vive uma sociedade com mulheres extremamente independentes, com mulheres que acham os homens fracos, né? Com mulheres que desprezam os homens. E eu tô falando muito de mulher porque meu público é muito feminino, tá? Mas tem a visão do masculino aí em relação a isso. E quando eu olho, às vezes eu nem sei por que eu acho isso. E quando a gente monta, por exemplo, uma constelação sistêmica, a gente olha transgeracionalmente mulheres que não se permitiram amar, mulheres que foram subjugadas por homens, mulheres que foram abusadas por homem. Então, às vezes, voltando aí na sua pergunta, Cássia, às vezes não foi eu que sofri um abuso, inclusive, mas eu trago em mim a sensação de que o homem é perigoso, de que o homem vai me fazer mal. E da onde vem isso? Vem do que a gente chama de sentimento adotado. Gente, essa live tá com uma profundidade muito legal para quem quer entender isso. Então, o sentimento adotado é algo que eu sinto em mim, que reflete na minha vida, mas que não necessariamente eu passei, tá? Que isso tá conectada, é como se minha energia ficasse conectada com outra pessoa. Então, por exemplo, gente, mulheres que sofreram abusos, é muito comum que vem de uma história onde a mãe ou a avó ou a bisavó foram abusadas também. Então é como se eu me conectasse por amor com essa energia, e aquela experiência que eu passei vai servir para trazer algo à tona e trazer uma cura para o sistema familiar. Então tem muitas variáveis que a gente considera aí quando a gente fala de constelação sistêmica, que fala de emaranhamentos sistêmicos, tá? Então, eu posso estar sendo fiel a essas mulheres que não puderam amar, que foram subjugadas, eu posso estar repetindo o destino de alguma das mulheres que eu estou conectada energeticamente. Então, é como se fossem camadas que não me permitem amar, me entregar, né? Num relacionamento afetivo. E quando a gente faz o processo de cura dentro das constelações sistêmicas, eu tenho a possibilidade de fazer escolhas diferentes e me permitir amar e me permitir ser amada, e aí eu deixo, como que eu digo, eu vivencio esse amor honrando essas mulheres que vieram antes. Esse é o processo de cura do sistema, tá? Então é muito lindo esse processo de relacionamento dentro, quando a gente tem essa visão sistêmica. Muito bem, então assim, eu queria saber se tem alguém que tem alguma pergunta sobre relacionamento afetivo antes que eu explique a sequência de EFT que eu faço de cura para me aliviar, por exemplo, de uma sensação de medo de ser abandonada ou assim por diante. Então, alguma pergunta antes que eu mostre a sequência? Se não tiver pergunta, eu vou agora para a continuidade da live, que é prática, né? Então, o processo de EFT, ele serve para quê? Para curar traumas, para olhar crenças, né? Para ressignificar crenças com um novo olhar hoje.
ele serve para aliviar emoções que estão exacerbadas em processos de separação, né? Ele serve para uma série de outras coisas, mas, por exemplo, fobia, medos, essas coisas, ele também serve. Mas medo de amar, ele serve para medo de amar, medo de me entregar, né? Compulsão, ele também serve para compulsão, mas especificamente a gente vai estar trabalhando aqui essa questão aí da liberação para me amar. Então, se não tem nenhuma pergunta, eu vou entrar com a técnica do EFT. Então, eu vou ensinar para vocês. A técnica do EFT é uma técnica de liberação emocional, onde eu faço toques, tá? Eu faço pressão, eu pressiono muito suavemente alguns pontos que são os finais das terminações dos meridianos da acupuntura, que é da medicina chinesa. Então já está provado por teste de que a gente tem como se fossem rios de energia no corpo da gente e que conectam e que passam pelo corpo da gente, conectam, né, essas partes. E quando a gente tem algum sentimento represado, quando a gente tem algo que aconteceu com a gente, que fez a gente criar aí uma imagem ou uma sensação ruim daquela experiência, é como se aquele fluxo de energia desse meridiano ele fosse interrompido, ele ficasse interrompido. Então, esses toques nos meridianos que eu vou mostrar a sequência para vocês serve para liberar essa energia. Às vezes a gente começa a fazer o exercício e eu tô com dor em determinado ponto, né? Então, por exemplo, eu sinto uma pressão no peito, né? Eu sinto uma dor de cabeça, eu sinto uma pressão. E conforme você vai liberando aquilo, você vai, inclusive, deslocando essa energia. É como se fosse um canal, um rio. Eu tô represada aqui, com a técnica eu libero, aí eu tenho um outro deck aqui, lembra da floresta com as árvores? Aí eu venho e libero, e assim sucessivamente, tá? Então eu vou explicar para vocês cada um dos pontos. Vocês me acompanham aí da sua casa, apoiem o celular num lugar para você ficar com uma mão livre, tá? Então o primeiro ponto do meridiano é esse aqui, ó, no meio da cabeça. Então põe a mão aqui, aonde der, é bem aqui, ó, tá? Então eu posso bater com uma mão, eu posso bater com a outra, eu posso bater com as duas, não tem problema. Eu posso, durante o exercício, mudar da mão direita para a mão esquerda, também não tem problema, tá? Primeiro ponto é aqui, tá? Vai ficar gravada sim, Cássia, vai ficar gravada. Então vamos lá, a primeira é aqui. Aí eu tenho aqui, ó, primeiro ponto aqui, tá? E não é no meio, no terceiro olho aqui, é bem no final da sobrancelha, tá? É bem aqui o ponto. Então eu toco aqui, eu toco com os dois dedos, eu toco aqui, tanto faz, tá? Eu vou fazer com um dedo só. Tá ótimo fazendo com o dedo só. Lateral dos olhos, tá vendo aqui lateral dos olhos? Você vai bater aqui debaixo dos olhos, debaixo do nariz, debaixo da boca, debaixo aqui, ó, final da clavícula, dois dedos para baixo, dois dedos aqui pro lado. É um lugar que é um pouco mais sensível. Debaixo do braço, tá? No pulso e nos dedos. Nos dedos, a unha faz um U. Então, eu quero que você bata em cima, no final desse U, tá? Aqui, 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 tá? Tudo bem? Esses são os pontos. Existe um processo que a gente chama de gama 9, que é bater aqui, ó, que é o tríplice aquecedor. É o nosso elemento de fuga, né? De luta ou fuga. Então, no meio da continuação desses dedos, aqui no meio tem um ponto que a gente chama de tríplice aquecedor, que eu também, numa técnica, a gente utiliza, tá? Aí nessa técnica fecha os olhos, abre os olhos, sem mexer a cabeça, olha para a esquerda, olha para a direita, circula os olhos de um lado, circula os olhos do outro, canta, sussurra o primeiro verso do Parabéns a Você, conta de 1 a 9,
de 0 a 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e sussurra de novo o parabéns a você. O que que acontece quando a gente faz isso, né? A gente equilibra a energia dos dois lados do cérebro, tá bom? Então vamos lá. Eu queria que vocês primeiro fechassem os olhos, respirassem profundamente, e a qualquer momento, se vocês não passarem bem, né, isso mexer com alguma sensação, vocês escrevam aqui para mim, mas para de fazer o tapping e começa a nomear. Então, por exemplo, o que você está vendo no seu redor. Eu estou vendo o livro, eu estou vendo o elefante, eu estou vendo o quadro, eu estou vendo... Isso vai trazendo você para a realidade, tá? Então é só parar de fazer, inspira e solta tranquilamente e nomeia as coisas que estão ao seu redor, tá bom? Porque vai mexer com algumas coisas aí. Bom, então vamos lá. Eu queria que vocês fechassem os olhos. Se vocês puderem, a gente vai interagindo, né? Fechem os olhos e imaginem, né? Vocês vivenciando um amor hoje. Imaginem vocês vivenciando um amor hoje. Quando você tem essa imagem de você, por exemplo, caminhando com essa pessoa de mãos dadas, o que é que você sente? Eu precisaria ouvir de vocês aqui. O que você sente? Então, quando eu me conecto com essa imagem, por exemplo, eu sinto um aperto aqui no meio aqui, no meio aqui do lado do coração, bem no meio no meu chakra aqui do coração, tá? E o que é que eu vou dar exemplos aqui do que pode estar sentindo, mas vocês, quando a gente fizer o EFT, vocês têm que pôr exatamente o que vocês sentem, tá? Então, eu vou fazer uma demo aqui, vocês vão seguir, vão repetir o que eu tô falando, e depois, na segunda ou terceira rodada, vocês podem usar as suas questões, tá? Então, vamos lá. Começa assim, ó, bate aqui na lateral do dedo e fala: embora eu sinta medo no peito, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Embora eu sinta medo no peito, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Embora... Deixa eu tirar os comentários agora, eu acho melhor tirar os comentários. Peraí. Porque senão vocês não conseguem me ver, conseguem? Não consigo tirar. Embora eu sinta medo no peito, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Medo de amar no peito. 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 Lateral aqui, ó. Medo de amar no peito. Pulso. Medo de amar no peito. 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 Bate aqui. E aí eu quero que você inspire profundamente e me diga quanto tá esse medo. Esse medo tava 8 e agora passou para 6, eu não sei. Vamos fazer de novo. Mudou alguma coisa? Se mudou, por exemplo, sente aperto no peito, por exemplo. Mudou isso. Então você coloca aperto no peito.
aperto no peito, aperto no peito, aperto no peito, aperto no peito. Olha lá, a Cássia tá dizendo 8. Aperto no peito. Continua fazendo, Cássia. Aperto no peito, 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 aperto no peito. É muito comum você ter bocejos, é porque a energia está liberando, tá? Então coloca de novo. Medo de amar. Aperto no peito. 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 Medo de amar. 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 Mais uma. Medo de amar. Como é que tá sentindo esse aperto no peito? Aperto no peito. Diminuiu? Foi de 8 para quanto, Cássia? Se vocês colocarem também me ajuda. Conta pra mim. Aperto no peito. Aperto no peito. Aperto no peito. Medo de amar. 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 Ok. E aí, eu quero ouvir de vocês. Essa é a técnica básica para eu lidar com essas emoções. Ó, 7, sonolência. Então, Cássia, qual é o processo? Você precisa continuar trabalhando os tappings até que isso efetivamente reduza, tá? Alguém aqui, e aí eu vou oferecer para alguém. É claro que eu não consigo trabalhar uma questão muito profunda sendo feita ao vivo aqui, mas alguém gostaria de fazer a demo comigo, entrar na live e fazer com que eu aplique a técnica, não uma questão muito séria, mas questão ligada a relacionamento, né? Alguém aqui gostaria de participar dessa demo, porque fica mais fácil para as pessoas acompanharem e você já tem uma sessão aplicada em você. Você já pode passar por um processo aí de início de cura dessas suas feridas. Tem alguém aqui que quer participar? Então, deixa eu dar um tempo para as pessoas. Tem sempre um delay. Tem alguém que quer entrar? Senão eu vou fazer mais uma rodada. E agora uma rodada mais genérica, né? Que ajuda a ir curando essas feridas. Ninguém escreveu. Olha lá. Então vamos num processo. Quem tá ainda com nota alta precisa continuar fazendo esse processo. Então, como é que a gente trabalha? Bem pessoal. Ok, Cássia, sem problema nenhum. Por isso que eu tô perguntando, tá? Fica tranquilo. Então eu vou fazer uma vivência. Eu vou fazer uma vivência bem genérica. Então, se vocês perceberam, a gente trabalha dentro do EFT com as questões no negativo, que é para realmente ir liberando essa energia, tá? Conforme a gente vai liberando, a gente vai trabalhando de outra forma e transmutando isso para o positivo. Então, vamos lá. Como é que começa essa técnica mudando, né, do negativo para o positivo? Mas primeiro é o que eu disse, se você vai se auto-aplicar, você tem que zerar a pontuação em relação àquele aspecto para depois fazer isso aqui, tá? Tem que baixar bastante, tá? Então vamos lá. Embora eu sinta medo de amar, eu começo a perceber que eu mereço
embora eu sinta medo de amar e me entregar, eu começo a perceber que eu mereço. Embora eu sinta medo de amar e me entregar, eu começo a perceber que eu mereço. Então aqui, eu mereço amar, medo de amar, medo de amar, eu mereço amar, eu mereço amar, eu mereço ter um relacionamento, eu mereço ser amada, eu mereço ser amada, eu mereço amar, eu mereço ser amada, eu mereço ser amada, eu tenho medo de amar, eu tenho medo de me entregar, eu mereço amar, eu mereço amar, eu mereço ser amada, tenho medo de me entregar, eu tenho medo de ser abandonada, eu tenho medo de ser traída, eu tenho muito medo, eu tenho medo de ser traída, eu mereço amar, eu mereço ser amada, eu mereço amar, eu mereço ser amada, eu tenho medo de amar, eu tenho medo de ser traída, eu tenho medo de ser agredida, eu mereço amar, eu mereço ser amada, eu mereço ser respeitada, eu mereço viver um grande amor, eu mereço amar, eu mereço me liberar de tudo que me impede de amar, eu mereço me liberar do que me impede de amar, eu mereço amar, eu mereço ser amada, eu mereço ser feliz no amor, eu mereço ser feliz no amor, eu mereço ser feliz no amor, eu mereço amar, eu mereço ser amada. Muito bem, gente. Quero ouvir de vocês. Como é que foi fazer essa rodada com negativo, mas eu tô puxando mais pro positivo? Como é que tá essa pontuação de vocês? Como é que tá aquele aperto no peito que começou? Aquela sensação que eu descrevi como aperto no peito, cada uma pode ter sentido uma coisa diferente. Então, como é que tá isso agora? Quando você vai para um processo terapêutico com alguém especializado, vai entrar mais profundamente. E a gente, se vocês forem se auto-aplicar, vocês não devem fazer essa sequência, eu vou repetir mais uma vez, essa sequência do positivo, sem eu ter zerado a minha sensação ruim no negativo. Eu não posso fazer essa transmutação para o positivo sem ter zerado, liberado toda a energia que eu fiz com vocês através do tapping no positivo, no negativo, tá? Essa é a técnica de EFT. Queria ouvir vocês, como é que vocês estão se sentindo, conta pra mim como é que vocês estão, para que eu fique tranquila de continuar aqui. A técnica do EFT Matrix, ela é uma técnica que eu vou colocar você dentro de um campo, uma matriz, tudo dentro do processo terapêutico. Então vai ter sempre 3 personagens no mínimo aí, o terapeuta, o cliente e a imagem, o cliente congelado naquela experiência traumática, naquela vivência, naquele momento que ela criou aquela crença que ela não podia amar, tá? Estou meio dormente. Cássia, você precisa liberar bastante isso para abaixar. A dormência, a sonolência faz parte. Essa técnica que eu expliquei, ela é uma técnica segura para você ir desimpedindo essas sensações, tá? Então, ela é uma técnica segura para você se auto-aplicar. Eu não tenho como mostrar a técnica mais profundamente aqui sem uma pessoa para fazer a demo, tá?
Então, a técnica de EFT Matrix o terapeuta conversa com o cliente e o cliente acessa essa criança ferida, essa criança congelada, por exemplo, que viu o pai bater na mãe, tá? E quando a gente acessa essa criança, a gente vai curar essa ferida dentro desse campo. E aí, a partir do olhar deste cliente já adulto, ele vai ajudar essa criança congelada a ressignificar aquela experiência, né? E dentro desse processo de ressignificação, a gente usa a terapia do EFT, né? Para liberar essas sensações que não estão bem. A técnica do EFT, tanto que antes de eu entrar normalmente com a Matrix Imprinting, eu libero bastante o nível de energia com a técnica de EFT, tá bom? Gente, acho que o que eu podia contribuir com vocês aqui hoje, eu contribuí. Eu queria ouvir de vocês. Tem mais alguma pergunta? Algo mais que eu poderia agregar, ajudar vocês que estão aqui assistindo? Eu acho que a gente precisa começar a aprender. Eu digo aí para as mulheres que estão sozinhas, que vivenciaram divórcios ou términos de namoro, ou tem dificuldade de estabelecer relacionamento, existe a possibilidade de você ter um relacionamento, mas para que esse relacionamento seja saudável, muitas vezes a gente tem que passar por um processo de cura. Tem uma frase de Shakespeare que diz: cuide do seu jardim que as borboletas virão, né? E é exatamente isso. Se a gente não cuidar do nosso jardim, se a gente não cuidar das nossas feridas, se a gente não cuidar dessa criança machucada que a gente tem dentro da gente, né, dessa mulher ferida pelos relacionamentos que a vida foi fazendo ela vivenciar, como é que ela vai ter disponibilidade para amar novamente, né? Ou como é que ela vai ter disponibilidade para se entregar para o amor. Então eu preciso entender que há como eu curar essas feridas, que existem técnicas que podem me ajudar nesse processo, e eu mencionei 3 delas aqui para você: a constelação sistêmica, o EFT e o Matrix Imprinting. São técnicas ligadas à psicologia energética que são extremamente poderosas para você limpar isso, tá? Patrícia, menina, você não morre mais. Pati, eu tô querendo falar com você e com a sua mãe. Depois me manda um WhatsApp, aqueles recados na live, tá? Recados na live. É verdade, eu pensei em vocês hoje, tá? Eu queria falar sobre negócios com vocês. Gente, e aí? Alguma dúvida, alguma pergunta a mais? Algo mais que eu possa agregar sobre relacionamentos afetivos, sobre crenças que definem que eu não posso amar, que eu não mereço amar, que isso não é feito pra mim, né? Solange, foi muito legal, Adri, obrigada. Oi, que bom que você gostou, minha querida Spiritual Thinker, né? Eu só queria passar aqui para vocês alguns recadinhos. Então, dia 3 de setembro, eu vou ter o workshop de constelação sistêmica aqui no meu espaço. É o workshop presencial, tá? Sábado, 3 de setembro, tá bom? Da série sobre construção. Constelação, tá bom. Então, assim, o outro recado você quer dar um passo em relação ao seu desenvolvimento pessoal? Se você quiser dar um passo, eu tenho uma mentoria chamada Spiritual Thinking, que é uma mentoria sobre o desenvolvimento pessoal, que vai pegar aí todos os aspectos da vida da gente, que a gente tem aí os calcanhares de Aquiles. Como é que é a nossa família, por que eu nasci nessa família, quem sou eu, as minhas relações afetivas, minhas relações profissionais, por que eu não tenho sucesso. Então é um programa de desenvolvimento muito completo. Então eu acompanho você por 1 ano
neste programa, com encontros mensais, tá? Com mentorias mensais, e o conteúdo desse programa, ele tá todo gravado na plataforma, né? Então você vai ter um entendimento dos bastidores, do porquê que você vivencia essas situações e essas experiências, tá bom? Muitas aprendizagens, sempre gosto de te ouvir. Ah, minha linda, que delícia! Tô com saudade de você, viu? Tô de saudade mesmo. Doutora Catarina, seja bem-vinda. Manda um beijo para sua mãe, viu, Paty? A Marli, minha querida. Bom, gente, acho que é isso então. Alguma pergunta, alguma dúvida? Se você quer dar um passo a mais comigo, seja com qual ferramenta vocês acharem que se identificarem, ou seja, através dessa jornada profunda de autoconhecimento, me manda uma mensagem e a gente conversa, bate um papinho, e eu te passo as informações que precisam, tá bom? Saudade, mandarei. Ok, gente, acho que é isso então. Nenhuma outra pergunta sobre relacionamento? A live vai ficar gravada. Tem que falar por direct. Isso, Cássia, você pode falar por direct, ou se você quiser, no link da minha bio, Cássia, tem um botãozinho que te leva para o WhatsApp, tá? É o meu WhatsApp de atendimento. Então ela te leva direto para o WhatsApp. No WhatsApp a gente tem mais facilidade, inclusive, de conversar, porque as mensagens de voz no direct são curtinhas, né? Então, se você preferir, fica mais fácil para a gente conversar. Se quiser se aprofundar, né? Sim, se quiser se aprofundar. Se eu puder te ajudar alguma coisa, se você ficou com alguma dúvida, também estou disponível, independente se você quiser fazer algum tipo de trabalho comigo ou não. Eu tô aqui para servir vocês na medida do possível, com algumas orientações, com algumas indicações, com alguns esclarecimentos. Então, o que eu puder te ajudar, Cássia, eu tô aqui, tá bom? E se você quiser aprofundar, se você quiser fazer um trabalho, também me procura por direct, tá? Eu tô disponível aqui para caminhar com vocês na velocidade que vocês quiserem, né? Eu tenho um mentor que ele diz andar com quem quer andar, correr com quem quer correr e parar com quem quer parar. Eu tô aqui disponível para vocês. Faz um fechamento da tua fala de hoje. Então, Patrícia, hoje a gente tratou sobre relacionamentos afetivos. Então eu passei desde a explicação dos traumas, das crenças, como é que elas nascem. Eu passei como é que os emaranhamentos sistêmicos afetam as nossas interações afetivas, os nossos relacionamentos afetivos, às vezes por fidelidade, às vezes por repetir um destino. Então eu também falei sobre isso, e a gente passou por uma vivência de EFT, que é uma técnica de energia, técnica ligada à psicologia energética, e eu expliquei um pouquinho do Matrix, tá? Sou nova no seu Instagram e cheguei atrasada. W-Star, eu não sei qual que é seu nome. O cônjuge está a serviço da família. Sim, você trouxe um aspecto muito legal, eu não cheguei a mencionar isso, tá? W-Star, eu não sei seu nome, mas a live vai ficar gravada aqui para que você assista com calma. Então, estou muito feliz que a gente está conectada, que você é nova aqui no meu perfil. Então, essa é a ideia, a gente ter sempre gente nova para que eu possa ampliar minha voz, para que eu possa efetivamente agregar o meu conhecimento para mais pessoas. A Paty está dizendo aqui, a Patrícia, deixa eu explicar quem é a Patrícia. A Patrícia era quem organizava, ela e a mãe dela, os workshops do meu mestre de constelação sistêmica, né? Meu mestre é o Renato Chahan Bertatti. Meu querido, eu brinco que ele é meu Buda, né? E ela entende muito de constelação, por trabalhar com ele há tantos anos, né? E ela trouxe um aspecto do cônjuge estar a serviço. Então, eu tenho outras lives que eu trabalhei mais essa questão do relacionamento, né? Do homem e da mulher. Hoje eu trouxe mais a visão da cura do feminino em relação ao masculino, mas o que ela está trazendo aqui diz respeito a esses encontros afetivos que a gente tem na vida, que nos trazem essas experiências. O cônjuge está a serviço da minha cura como alma,
e eu estou a serviço da cura de alma desse parceiro, e o cônjuge está a serviço da cura do meu sistema familiar e eu estou a serviço da cura do sistema familiar do outro. Gente, aqui fica meio difícil buscar os vídeos no meu canal do YouTube, tá? O meu canal do YouTube chama Adriana Vico, acho que tá com quase 300 vídeos lá. E tem vários vídeos que eu falo e explico tudo sobre relacionamento afetivo, tá? Hoje a minha ideia foi curar essas feridas dessas mulheres, principalmente, que o maior público são as mulheres, de poder se entregar ao amor, né? De revisitar essas crenças, de liberar essa energia que tá ali amarradinha e sentir que merece, tá? Mas fica a dica, me segue no meu canal do YouTube, Adriana Vico, tem muito conteúdo lá sobre relacionamento, tá bom? Eu devo estar chegando nos 300 vídeos lá, então vai lá. Tem inclusive todas as lives. Tem vídeos lá de agosto de 19 pra cá. E eu publico pelo menos um vídeo longo por semana. Um vídeo longo é um vídeo desses de live, o que a gente chama aí dentro do marketing digital de vídeo raiz. Então tem vídeos lá de 20 minutos, 1 hora e pouco. Tem vídeos de 4 minutos, 15 minutos, 20 minutos e assim vai, tá? Paty, olá, Paty é psicóloga. Que linda. É isso aí. Eu não tô conseguindo ler algumas coisas aqui. Gente, um beijo enorme. Fiquem com Deus. Eu adorei colaborar com a cura aí dessas feridas do feminino. Eu acho que todo mundo merece amar, ser amado, mas antes de tudo a gente tem que estar inteira para esse processo, sabe? A gente tem que, inclusive, gostar da nossa solitude, aprender a ficar bem sozinha, sabe? Tem uma live, inclusive, que é maravilhosa, que fala sobre solidão e solitude, tá lá no meu canal do YouTube também. Tá aqui no meu Instagram, mas tá na minha live, fica mais fácil vocês localizarem lá. De como a gente se tornar inteira, né? De como a gente gostar da própria companhia, né? Acho que é isso, gente. Um beijo, adorei estar com vocês. Fiquem com Deus. Semana que vem tem live marcada. Semana que vem eu vou falar sobre liderança e caos com uma convidada, tá? O tema da live da semana que vem é liderança e caos. Como isso conversa, tá? É um tema aí bem cabeça, mas um tema um pouquinho mais executivo, menos psicológico. Boa noite, gente. Fica com Deus. Beijo. Tchau.